Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e vai começar a votação. Atenção, hoje é uma terça-feira, dia 9 de novembro. Os deputados já estão marcando presença aos poucos. Expectativa de que de fato aconteça essa segunda votação da Câmara dos Deputados Federais. Agora, você já ouviu falar em blefe? Blefe é quando você supõe uma coisa que faça com que outras pessoas entendam que deve acontecer. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui algumas imagens que o governo está tendo dificuldade em conseguir apoio e fazer com que os deputados de oposição repitam seu voto. O que a gente está acompanhando é que poderá ter uma mudança, e essa mudança possa acontecer e que essa PEC não passe hoje, que o governo não consiga ter o mínimo dos 308 votos. É uma possibilidade, Alex, para que haja prorrogação? É. Vamos entender. Deixa eu mostrar algumas imagens para você logo compreender toda essa situação. A primeira imagem que eu quero mostrar é essa daqui, ó. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. O que é que está dizendo aí, segundo esse jornal da Câmara dos Deputados? É o jornal oficial. Diz o seguinte: o presidente Lira, o Arthur Lira, mantém votação da PEC dos precatórios para hoje, nessa terça-feira, e prevê maior margem de apoio. O presidente da Câmara disse não acreditar que o Supremo Tribunal Federal vai interferir na tramitação da proposta, porque havia uma possibilidade de ser adiada. Inclusive eu falei isso em vídeos anteriores. Deixa eu mostrar outra imagem também que está levando que isso pode acontecer. Essa daqui é a matéria que diz o seguinte: o PDT mudará posicionamento e orientará votos contra a PEC dos precatórios. Quem disse isso? O próprio líder da sigla, do PDT. Segundo turno de análise, a proposta está prevista para hoje, terça-feira. Dos 25 deputados do PDT, 15 votaram a favor da PEC no primeiro turno, o que ajudou na aprovação do texto. Se esses deputados não tivessem votado, a gente já teria aí o plano B, o que? A prorrogação em andamento. Mais uma notícia que a gente está acompanhando, é uma matéria que está chamando muita atenção, que é essa daqui. Deixa eu mostrar aqui. Fala sobre a ação da ministra Rosa Weber. Eu já venho falando sobre essa situação, vocês que estão nos acompanhando. Diz o seguinte, ó. Em inovação, Rosa Weber manda a Câmara explicar a votação da PEC dos precatórios. Isso quer dizer o que, Alex? Bem, o pedido aberto por Rodrigo Maia alega que a aprovação do texto descumpriu normas do regimento. Outras ações de mesmo teor já chegaram ao Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. Isso é aquela pressão também que o Supremo está dando, porque existem dois tipos de emendas. As emendas transparentes, que a lei permite, que são emendas para serviços, obras que são liberados para esses políticos, deputados, senadores, enfim, para que vá para a sua cidade, para o seu estado. São obras em execução, serviços, trabalho, enfim. Aí vai sempre uma bandeira de outdoor, lá um outdoor. Geralmente isso acontece muito no interior, em cidades do interior, dizendo 8 milhões, 5 milhões, verba liberada pelo deputado tal, para fazer saneamento básico, obras de paviamento, de asfaltamento, de asfalto, uso em encanação, enfim, sempre tem um tipo de serviço ou obra. Isso a lei permite, tá? São as emendas transparentes. O que a lei não permite são aquelas emendas secretas, e aí é que está todo o problema, toda a situação. Bora entender tudo isso? Simbora? Ó, a bancada do PDT tem 25 deputados. No primeiro turno, 15 deputados votaram a favor dessa PEC, o que ajudou na aprovação por margem apertada do texto, por 312 votos a 144, ou seja, desses 15 deputados do PDT que são contra o governo, fazem oposição, se eles não tivessem votado, então essa PEC nem teria passado. Era necessário pelo menos 308 votos para aprovação, e aí o governo conseguiu 312, como? Com aquelas parcerias, aquelas conversas, vota a favor que a gente libera essa emenda de 15 a 20 milhões, como alguns parlamentares já vêm divulgando isso. Segundo o deputado, por Pernambuco, a mudança foi a exigência da cúpula do PDT. Abre aspas, o que é que foi dito? O partido exigiu de nós essa posição e nós vamos
vamos comprar essa ideia, vamos aquecer essa ideia, vamos praticá-la. Para não dividir o partido, nós vamos alterar nossa posição e vamos encaminhar o voto contrário à PEC, frisou esse parlamentar de Pernambuco. E segue mais detalhes, mais informações que a gente vem acompanhando. Questionados se com a mudança do PDT a PEC será derrubada. Os deputados pedetistas lembram que parlamentares de outras siglas que não participaram da primeira votação podem participar do segundo turno e assim o governo tem chance, sim, de aprovar o texto, porque tivemos vários parlamentares ou em viagem ou que não puderam votar e agora vão querer votar. Então é uma situação bastante delicada. Deixa eu mostrar também outro texto que chama a atenção, que a gente faz questão de deixar claro para você, sobre a ação do ex-presidente, o Rodrigo Maia, quando ele colocou aqui essa ação em votação. Foi aqui, ó. Rodrigo Maia aciona o Supremo Tribunal Federal e pede suspensão da PEC dos precatórios. E aí é uma notícia que a gente já vem falando sobre esse pedido, né? O ex-presidente da Câmara aponta em ação manobras regimentais irregulares na votação por parte do seu sucessor Arthur Lira. E devido a essa votação que teremos hoje, terça-feira, a ameaça de Ciro abre crise no PDT e põe em risco a aprovação da PEC dos precatórios. Isso é o que está também chamando a atenção para essa votação da PEC dos precatórios. Alex, muita coisa está em pauta, bastante coisa. Agora, muita gente fica me perguntando, Alex, quer dizer que, como eu sou do Bolsa Família, era do Bolsa Família, eu agora já migrei, já fui para o Auxílio Brasil. São 14,7 milhões de brasileiros que já estão no Auxílio Brasil e que irão receber agora, a partir do dia 17 de novembro. Vocês vão receber R$400? Era a previsão, essa era a previsão. Lamentavelmente, como está demorando essas votações, só vai sair o reajuste. Então você voltará a receber o antigo Bolsa Família. Tem gente que recebia R$41, outros recebiam 89, outros 130. Então você voltará a receber esse valor. A diferença é que vai ter um reajuste de 17,84% em cima. Então, o que você receber agora, menos dos 400, o governo pensa, vai definir isso para que dezembro, próximo mês, pague esse retroativo, esse complemento, essa diferença. Exemplo, se você receber agora R$100, faltaria 300 para ser o mínimo dos 400. Então, esses 300 o governo poderá pagar no próximo mês, mês de dezembro. Então você receberia 400 em dezembro, mais 300, 700, tá? Em dezembro vai ser feito o anúncio das novas vagas. São 2,5 milhões de novas vagas. O pessoal que está na fila de espera do Bolsa Família terá prioridade. As mães chefes, mães solteiras, mães solo, que estão no Cade Único, mas não tem Bolsa Família, independente se essas mães receberam auxílio emergencial ou não, sendo mãe-chefe e tendo o cadastro único, terão prioridade para entrar nessa seleção de 2,5 milhões de novas vagas. Também as famílias com idosos e também com deficientes que não estejam recebendo o BPC. Então, essas famílias terão prioridade para entrar nessa seleção que deve ser anunciada agora em dezembro, próximo mês, para complementar 17,2 milhões de pessoas para receber R$400 até dezembro do próximo ano, 2022. Quando for em janeiro de 2023, esse valor dos 400 volta para R$223 ou R$230, que é o valor médio, tá? Valor médio. E aí entrarão em cena os benefícios e bônus. O que é isso? Vai depender da sua composição familiar. Quanto mais filhos, quanto mais membros, mais chances esse valor poderá ser aumentado para 300, 350, para 400, enfim. Vai depender da sua composição familiar, tá? Bora passar para frente a notícia. O pessoal pergunta sobre o Vale Gás, eu faço questão, sempre digo, o gás de cozinha foi aprovado, Câmara e Senado aprovaram para pagar 50% do valor médio. Hoje custa R$100 o valor médio a nível Brasil, então daria R$50. O presidente ainda não assinou. Se esse gás for assinado nesse mês de novembro, então no próximo mês, mês de dezembro, será iniciado o pagamento de R$50. Paga um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, durante 5 anos, tá? As regras só serão anunciadas quando o presidente assinar. Quando assinar, vai sair no Diário Oficial da União e sairá todas as regras e aí vai dizer, vai confirmar quem terá direito. Hoje, a gente sabe quem terá direito são essas pessoas. BPC, benefício para geração continuada, quem estiver recebendo.
mães, ou melhor, mulheres vítimas de violência doméstica terão prioridade e também para receber o gás o pessoal do Auxílio Brasil. Só que confirmado estão pobreza e extrema pobreza. Quem recebe acima da média desse valor ainda não se sabe. Então aí a gente vai aguardar o governo, presidente, assinar para sair essas regras para a gente confirmar se todos. Eu creio que todo mundo do Auxílio Brasil deve ter direito, tá? O pessoal do Cadastro Único também deve ter direito, só que é muita gente registrada no Cadastro Único, por isso que o governo vai ter que, quando assinar, sair essas regras para definir quem terá direito de fato, tá bom? Bora continuar. Ô Alex, muita gente está me perguntando sobre esse orçamento secreto, esse tipo de emenda, para você entender que isso pode influenciar no final dessa votação. Bora lá. A execução do dinheiro do chamado orçamento secreto virou algo de disputa entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados em meio à votação da PEC dos precatórios, cujo segundo turno da casa está para acontecer daqui a pouco. Mas o que significa isso? Ele é, e por que virou motivo de tanta polêmica esse tal de orçamento secreto? O orçamento secreto ele remete a um tipo de emenda parlamentar, a de relator com código técnico RP9. Ela ganhou esse apelido devido à maior falta de transparência na aplicação dos seus recursos, segundo parlamentares de oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Tá? Então, o que são as emendas? O Senado define as emendas como propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante o seu mandato, tanto junto aos estados e municípios quanto às instituições. Na prática, elas costumam ser usadas para destinar dinheiro a obras, a serviços, a projetos nas bases eleitorais dos parlamentares, o que acaba aumentando o capital político deles. Aí vem a pressão do Centrão. As emendas de relator são um dos 4 tipos de emendas existentes: a individual, a de bancada, a de comissão e a de relatoria. A diferença da do relator para as outras é que ele, ou pelo menos ela, é definida pelo deputado federal ou senador escolhido como relator geral do orçamento a cada ano, em negociações geralmente informais com os demais colegas. Essa modalidade de emenda apareceu no orçamento de 2020. Inicialmente, Bolsonaro ia vetar na Lei de Diretrizes Orçamentárias a autorização para as emendas de relator. Após muita pressão de partidos do Centrão, principal grupo de sustentação do governo atualmente no Congresso, o presidente voltou atrás e não quis barrar, não quis vetar, e aí deixou. O relator geral do orçamento de 2020 foi o deputado federal Domingos Neto, do Ceará. No orçamento desse ano, coube ao senador Márcio Bittar, do Acre, o cargo. Este chegou a tirar, inclusive, dinheiro de despesas obrigatórias para aumentar o montante das emendas de relator. Após apelos, muita discussão e um acordo, Bittar devolveu cerca de 10 bilhões de reais dos quase 30 bilhões de reais das emendas de relator ao controle do Executivo. Você está vendo que tem muitos números, são muitas cifras. Essas emendas, ela corresponde a muita grana. O que chama atenção é porque é dinheiro público, é dinheiro de imposto, dinheiro suado, de trabalhadores que vai lá comprar um arroz, que tem um imposto, que vai comprar lá uma carteira de cigarro, um fósforo, um óleo, um abastecimento de combustível, enfim. São impostos que o governo pega e usa verba pública para liberar. E aí, esses tipos de emendas. A emenda que vai para serviço, para obras, essa é autorizada por lei, e tem as emendas que são liberadas de forma secreta, que não há transparência. Por isso que a ministra Rosa Weber, ela foi acionada e resolveu pedir explicações à Câmara, inclusive deu um prazo. E está rolando muito bafafá, está tendo aí muita dor de cabeça, porque a ministra pediu, quer saber que destino, afinal, esse dinheiro está sendo dado, tá? Ô Alex, quer dizer que daqui a pouquinho, hoje, terça-feira, vai começar a votação. Essa é a previsão. Deve iniciar agora no final da tarde, para o início da noite, e isso pode rolar madrugada, como aconteceu da outra vez, tá? O governo, inclusive, está fazendo, digamos assim, um leilão político. O que é isso, Alex? É um cenário muito preocupante. O Auxílio Brasil deveria ser um Bolsa Família fortalecido, que teria de começar a funcionar ainda nesse mês de novembro.
Já estamos em novembro e a única coisa que sabemos é que as famílias devem ficar sem auxílio emergencial e sem o Bolsa Família enquanto o governo está desmontando a estrutura de dados do cadastro único. Com a substituição do programa, deixam de existir os benefícios principais do Bolsa Família: o básico, o variável vinculado à criança, o vinculado à nutriz, o vinculado à gestante e o vinculado ao adolescente. Isso aí está sendo excluído. No lugar ficariam 3 modalidades principais: primeira infância, que deve pagar R$ 130, composição familiar e superação da extrema pobreza, que já existe e será mantida. Além disso, o governo propôs benefícios extras: o auxílio esporte, a bolsa de iniciação científica, auxílio à criança cidadã, inclusão produtiva rural, inclusão produtiva urbana e um benefício compensatório de transição. O Marcos Mendes, que é assessor especial do antigo Ministério da Fazenda, ele usou durante a entrevista essa frase, o seguinte: ele falou o seguinte: é um leilão político em que o que importa é se o ticket que o governo vai ofertar aos mais pobres é de R$ 400 ou R$ 300 e quantas pessoas serão beneficiadas. Segundo o economista, a proposta do governo tem várias fragilidades e inconsistências. Ele falou: estão recriando em partes o Fome Zero. O programa de inclusão produtiva, para quem conseguir emprego formal, já existe. É o abono salarial. O governo está pensando em uma porta de saída para o auxílio, mas precisa apresentar as condições para que o cidadão saia e, eventualmente, volte ao programa no futuro. Para Vinícius Botelho, que é ex-secretário de Avaliação e Gestão da Informação nos Ministérios do Desenvolvimento Social e da Cidadania, outra questão que se coloca é que a ausência de crescimento econômico torna muito difícil o debate sobre a emancipação da pobreza. Nas últimas semanas, analistas e bancos já revisaram suas previsões para o Produto Interno Bruto, PIB, do ano que vem, com expectativas de queda ou de estagflação, para você ter uma ideia. Aí você fica perguntando: Alex, quer dizer que o Bolsa Família ainda é melhor do que o Auxílio Brasil? Então, preste atenção a essa arte aqui, para você entender. Bolsa ou Auxílio Brasil? Veja algumas diferenças entre os dois programas. No Bolsa Família, são 14,5, 14,6, 14,7 milhões, tá? Isso quer dizer o seguinte, que 1,17 milhão é o número de famílias aguardando na fila do Bolsa Família. O Auxílio Brasil vai aumentar para 17 milhões. O valor mensal do Bolsa Família, em média, está em 189. O valor mínimo do Auxílio Brasil vai para 400, mas até dezembro do próximo ano. Depois, em janeiro de 2023, cai para 223 ou 230 e serão acrescentados os bônus e também os benefícios. E aí vem também outro número que fala sobre o orçamento anual, para você entender o que isso significa. O orçamento anual diz o seguinte: 34,7 bilhões para pagar o Bolsa Família e para pagar o Auxílio Brasil vai para 82 bilhões de reais. Por isso que está essa briga para conseguir verba para garantir um ano, pelo menos, até dezembro, esse valor do Auxílio Brasil. Mas nesse caso, Alex, está claro que o Auxílio Brasil é bem melhor, bem mais forte. Nesse caso está. Só que o que gera expectativa, o que está gerando a dúvida, é o texto do relator, é o texto porque nada foi definido. Então, é aquela coisa: a gente aprova o Auxílio Brasil, depois que aprovar, o que for bom para o governo a gente deixa, o que for ruim a gente tira. E aí é que pode sobrar para quem? Para o mais pobre. Vocês estão entendendo? O governo não deixou claro o texto, só quer aprovar a PEC, aprova que vai ser bom para o Auxílio Brasil, mas não tem nada definido. Depois que aprovar, na Câmara e no Senado é que eles vão botar lá as regras. Se for bom para o governo, permanece. E, rapaz, isso vai ser muito dinheiro, vai complicar para 2023. Eles podem o quê? Tirar. Essa é a questão. Estou no Instagram, no blog Alex Silva, olho aberto. Hoje é o dia da votação na Câmara de Deputados Federais. Eu lembro de que você pode fazer a sua parte. Você pode pegar esse vídeo, compartilhar e pressionar o seu deputado federal. Seja que não pode ir para Brasília, marca ele, marca ela. Quer a prorrogação? A hashtag é quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quer os 400 do Auxílio Brasil? A hashtag é quero meus 400 com a PEC aprovada. Quero meus 400 com a PEC aprovada. Quer o gás dos brasileiros? Você que está no Auxílio Brasil? A hashtag é quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros, tá bom? Compartilha no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam
informadas. Não esquece, marca aquele teu deputado que vai votar hoje. Pressione, o que você deseja, comenta aqui, marca ele, marca ela, tá bom? Estou no Instagram, no blog Alex Silva, que Deus dê sabedoria aos nossos representantes. Repito, independente do resultado de hoje, se passar, vai para a Câmara, se não passar, entre em cartaz do plano B do presidente Bolsonaro. Mas eu, vários parlamentares, vários comentaristas, compartilhamos da mesma ideia. A solução é prorrogação. Tem que prorrogar o auxílio emergencial para todo mundo, mesmo passando o Auxílio Brasil de R$400. Então, 25 milhões de pessoas teriam ajuda agora, fim de ano, ceia de Natal. Essas pessoas vão ter o quê? Nada. Prorroga o auxílio emergencial novembro e dezembro. Você concorda? Então, opina e compartilha. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.